Eu quero falar sobre concluindo etapas. Está no Salmo 121, versículo 8, que diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Parece ter alguma coisa errada aí, não? O salmista escreve primeiro saída, depois entrada? Você vai entender o que é isso. Sabe, querido, a nossa vida é feita de ciclos, de etapas. Tudo que nós vamos fazer depende de ciclos e etapas. Se eu vou começar um trabalho na minha área, ou uma área que não é minha, mecânica. Se eu vou me dispor a arrumar um motor que está fundido, a primeira coisa que eu tenho que fazer, abrir o capô do carro e começar então a desmontar as partes, até eu chegar no momento de descer este motor. Você pode perceber que todo o trabalho que nós vamos fazer no dia a dia, existe etapas. Até que eu então chega ao momento de abrir a parte onde aquela peça tem que ser substituída. Ali começa um novo ciclo. Eu estarei tirando aquilo que está quebrado, que está velho, e coloco um novo. Fechei, tem todo o processo de óleo, montar, enfim, para o carro começar a andar. Sabe, querido, para que tenha uma nova entrada, você precisa de uma boa saída. Em tempos, o contexto ele se conclui a estágios e é liberado sobre nós. Mas o importante disso é nós percebermos que nossas respostas, ela precisa ser definida no próximo ciclo. Eu só vou ter resposta daquele carro que vai ficar bom quando eu terminei o trabalho, e aí então eu vou dar a primeira volta com ele. Aí eu vou perceber que essa é a chave de uma construção, de um novo, ou talvez uma repetição do anterior. O novo é quando ele realmente ficou novo, ou vai se repetir o mesmo problema. Se o mesmo problema repetiu, é porque eu errei em alguma coisa, sim ou não? É matemático isso. Eu devo ter esquecido algum detalhe, porque se ele não funcionou, não tem como. Essa semana eu tive um problema com o meu carro, semana passada, que ninguém descobria. Teve um dia que o Moisés, não sei se vocês perceberam, nós estamos mexendo na recepção, estava fazendo o piso da recepção, eu cheguei do trabalho, vim pegar umas peças aqui em casa, estava continuando. E aí o carro morreu e nada pegava, e aí então nós empurramos, ele pegou, depois nem empurrando, nem de morro abaixo, não ia de jeito nenhum. Concluindo, amado, levava no autoelétrico, ele dizia, isso é problema do mecânico. Levava no mecânico, ele dizia, isso é problema no autoelétrico. E eu fiquei no meio da situação, dizendo, eu preciso trabalhar, eu tenho coisas a fazer, eu preciso do carro, eu não posso ficar aqui nesse empurra. Porque cada um queria empurrar para o outro. Até o momento que eu levei no mecânico, eu falei, eu não saio daqui hoje enquanto isso não arrumar. Ele tirava a bomba, fora do carro ela funcionava, dentro do carro ela não funcionava de jeito nenhum. E aí, como essa bomba estava na garantia, e de certa forma cada um quer garantir, mas um quer assumir responsabilidade, ele disse, olha, está na garantia, mas você está vendo que ela está funcionando? Eu falei, tá, para mim não interessa ela funcionar fora, tem que funcionar dentro. Eu sei, amado, que depois de tanta luta, quando ele foi fazer o teste pela última vez dentro do veículo, no tanque do veículo, ele percebeu que ela tinha uma dificuldade. Eu falei, é difícil ela entrar? Ele falou, não, ela entra muito fácil. Foi quando nós tivemos a ideia de olhar dentro do tanque. Algum lugar que eu passei, alguma pedra, amassou o meu tanque. E amassou justamente no lugar onde fica a bomba. Todo o problema estava ali. Eu já tinha comprado uma bomba nova e não tinha resolvido. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não corrigimos alguma coisa lá atrás, não adianta você querer aqui na frente corrigir algo que lá atrás ficou pendente. São ciclos. E aí quando o mecânico simplesmente pegou um martelo e uma chave e começou a bater de dentro, né? De dentro do carro para fora, aquela parte baixou, bateu na chave, pegou, a coisa mais linda. Você entendeu que não era um problema da bomba, não era um problema da elétrica, muito menos o mecânico, mas foi um acidente de percurso.
que às vezes nós ignoramos, mas aquilo rompe etapa em nossas vidas. Sabe, amado, muito desgaste acontece por causa de respostas naturais que damos. Eu poderia simplesmente ir embora e falar, não quero saber desse mecânico, não quero saber desse eletricista, eu vou procurar outro. Eu iria começar do zero, nós temos que voltar lá atrás. É por isso que a Bíblia diz, levante-se de onde você caiu, porque você não vai conseguir dar os próximos passos se você deixou uma pendência lá atrás. Não adianta, se você tiver que pedir perdão para alguém, você mandar um WhatsApp, você tem que estar cara a cara, face a face, e falar, me perdoe, me desculpa. Nós precisamos, sabe, romper esse tipo de coisa. Nós precisamos, na verdade, ser mais espirituais em nossas vidas. Às vezes nós somos muito mecânicos, sabe? Muito naturais. O homem, amado, espiritual, ele consegue discernir as coisas espirituais. Dependendo do que a pessoa falou para você, não leve para o lado pessoal, leve para o lado espiritual. Porque às vezes é um ataque no mundo espiritual, sabe, na vida daquela pessoa, e ela te falou algo para te magoar, para te afastar, para te colocar longe, para te tirar da presença do Senhor, mas isso não é ela, é o que está nela. Eu quero falar sobre a bênção da saída. O Salmo 121, versículo 8, nós encontramos a seguinte definição: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Preste atenção, amado, que a ordem dos acontecimentos parece que está inversa. Primeiro é a saída que ele fala, depois a entrada. Não parece ser estranho? Perceba que desta maneira a interpretação é que parece que não tem fim. Terminar para começar é diferente de começar para terminar. O normal é começar para depois terminar. Mas o salmista, ele fala totalmente o contrário. Ele fala que você vai ser abençoado na tua saída e depois na tua entrada. Isso aponta para a eternidade. Certamente é isso. Tudo que o Senhor fala, Ele fala do eterno, Ele fala do futuro. Evidentemente isso significa, sabe, amado, que a bênção da entrada, põe no quadro, a bênção da entrada de um novo tempo está intimamente condicionada à forma que se conclui tempos anteriores. Vou ler mais uma vez. A bênção da entrada de um novo tempo está intimamente condicionada à forma que se conclui tempos anteriores, ou seja, a saída. Quando você conclui corretamente uma etapa, você recebe o favor de Deus para iniciar outra. Às vezes nós falamos assim, Senhor, agora eu tenho um novo rumo na minha vida, eu vou tomar uma nova posição, me abençoa no meu trabalho, no meu casamento, me abençoa de tal forma. Sabe, amado, se você não concluir da maneira correta a saída, a sua entrada não será positiva. Sabe, nós vivemos uma geração que infelizmente não sabe concluir etapas. Por isso que eles param no tempo. Exemplo de ciclo se conclui da maneira errada. Por quê? Põe no quadro. Quando sai de um emprego, processam a empresa. Quando sai de uma sociedade, torna-se inimigo número 1 do seu antigo sócio. Quando sai de um relacionamento, ferem pessoas que sempre amaram. Quando sai de uma igreja, comparam, falam mal de irmãos, condenam pastores. Acredite, a chave de um futuro gracioso tem a ver com um passado resolvido, ou um passado concluído. A graça da entrada de um novo tempo tem a ver com um favor na conclusão do outro. Sabe, querido, a bênção da entrada está conectada à bênção da saída. Eu não poderia pegar um carro para arrumar, como eu citei o primeiro exemplo do motor, se eu não sei fazer aquele trabalho. A saída foi fundir, mas a bênção será voltar a funcionar. O ciclo vicioso. Pessoas que não concluem um ciclo sempre vão estar repetindo a mesma coisa de tempos em tempos. Nós chamamos isso de ciclo vicioso. Põe no quadro. É quando o mesmo filme se repete, as mesmas cenas se reaparecem com CEPs ou CPF diferente. Volta sempre ao mesmo estágio. É quando ficam às margens. Parece que as coisas iriam dar certo, mas de repente tudo volta ao pior estágio. Grave isso. Os problemas só se repetem
para aqueles que não mudam. Se não houver mudança, o problema sempre vai bater na sua porta. Como ser humano, nós culpamos os outros. Não, eu só estou fazendo isso, só estou saindo dessa empresa, só estou saindo desse relacionamento porque a pessoa, o outro, o cônjuge, ou o sócio, ou o amigo pisou na bola. Como se nós nunca tivéssemos feito nada semelhante. Sabe, amada? Eu quero falar do exemplo de duas tribos, a tribo de Gade e a tribo de Rubem. Isso está em Números. E nós vamos falar a respeito desses dois acontecimentos que a Bíblia fala e que tem a ver conosco. Sabe? Foi o mesmo problema que aconteceu com essas tribos em Israel. A palavra diz que eles estavam à porta de Canaã. Eles estavam à porta da terra prometida. Mas o que acontece? Eles preferiram ficar aquém da promessa. Havia uma promessa de Deus dizendo: quando você passar o Jordão e você enfrentar essa situação, vocês vão ser abençoados. Acompanhe comigo Números 32, versículo 2. Olha que história interessante. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem a falar a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e os chefes da congregação, dizendo: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Olha o que eles dizem para Moisés. Moisés, eu já vou continuar o texto. Moisés disse assim: olha, o Senhor está dizendo que vocês precisam atravessar. Eram 12 tribos. 10 estariam atravessando, 2 não queriam. Por quê? Porque eles estavam financeiramente bem. Eles diziam assim: por que nós vamos para a terra de Canaã se a gente tem gado, se nós já temos riqueza, se o Senhor já nos abençoou? E se nós temos, foi Deus que deu. E se Deus deu, Ele vai permitir que nós fiquemos aqui. Olha o versículo 5, diz assim: disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, se deu essa terra aos teus servos em possessão, e não faça passar o Jordão. 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à guerra, e ficarei vós aqui? Porque pois desanimais os coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor te deu? Assim fizeram os vossos pais, quando enviei de Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhe tinha dado. Sabe, amado, o que eles fizeram? Os pais, há 38 anos atrás, os pais dessa geração falaram assim: não, tá bom aqui. Olha, isso aqui que nós estamos vivendo, não, vamos deixar. Deus tem uma promessa lá na frente, mas nós não queremos, nós queremos ficar aqui. Eles não queriam passar etapa, eles queriam, sabe, mudar o ciclo da vida. Deus disse: você precisa continuar, mas eles resolveram paralisar. Sabe, não foi uma decisão inteligente, querido. Pelo contrário, eles estavam à porta da promessa, mas eles resolveram desistir. Observe que era o mesmo cenário de 38 anos atrás. Moisés fala com eles: os seus pais fizeram a mesma coisa, e eles morreram no deserto, e vocês estão cumprindo a mesma meta, a mesma situação estão passando. Mas às vezes o Senhor fala conosco, usa alguém para falar conosco, que a gente começa a dizer: não, isso é coisa da tua cabeça, eu sei o que eu quero para a minha vida. Nós não sabemos, amado, nem o que vai acontecer daqui 2 minutos, se você não tiver pela graça do Senhor. Moisés lembra do erro dos seus pais, sabe? Quando eles tinham essa média de 25 a 26 anos de idade. Mas eles estavam lá, todavia desistiram de fazer a mesma coisa. Cometeram o mesmo erro. Deram a mesma resposta. E sabe o que aconteceu? Não desfrutou da promessa. É muito natural quando nós estamos bem, e lá na frente tem uma grande confusão, ou uma grande guerra, um problema muito sério. Você fala: por que eu vou mexer com isso? Estou bem aqui. Já viu aquela história que time que está ganhando não se mexe? Só que eles não estavam falando para qualquer pessoa, estavam falando para Moisés, que ouvia a voz do próprio Deus, que conduziu aquele povo até lá, sabe? Eles tiveram o mesmo resultado, o ciclo se repetiu e ficaram fora da promessa.
Bastava apenas concluir o ciclo, amado, de forma graciosa. Bastava apenas concluir a ordem que lhe foi dada, mas preferiram ficar fora da promessa, porque acharam que aonde eles estavam, estava bem. E no final não sobrou nada. Eles preferiram continuar no deserto, onde não chove. Enquanto a nuvem de glória estava lá, havia provisão. Quando a nuvem de glória foi para Canaã, o deserto não choveu, o gado morreu, a provisão foi embora. Sabe, assim como os filhos de Israel, nós estamos também às portas de Canaã. Nós estamos à porta da promessa, sabe? E o que precisa fazer? Plantar aonde? Aonde o Senhor nos enviar. Se o Senhor te plantou aqui, se o Senhor te plantou no teu casamento, se o Senhor te plantou na tua família, se o Senhor te plantou nesta empresa, aguarde o que Ele diz: aquietai-vos e sabereis que eu sou Deus. No tempo certo eu te exaltarei. Nós não precisamos fazer força nenhuma, nós não precisamos ter esforço algum. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós devemos viver no descanso. Você não vai mudar de um lugar para outro se o Senhor disser não, porque você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fez no passado, e o Senhor te diz: para, porque a promessa que eu tenho é Canaã, não é aonde você pensa que você vai. Ah, pastor, mas um amigo meu me disse que essa empresa para onde ele está me levando é muito melhor do que eu estou. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você precisar da bênção de Deus, Ele vai enviar, você não vai precisar fazer força nenhuma. Você não vai precisar mentir na empresa. Você não vai poder, sabe, vai ficar fazendo falcatruas como faltas, atestado falso para eles te mandarem embora, para você ir para um outro lugar melhor. Deus não tem isso para ti. Aquela pessoa que está te alisando, sabe? Talvez é mais bonita do que a tua esposa, mais bonita do que teu marido. Mas não foi ela que Deus escolheu para você. Primeiro, quem escolhe mulher e homem não é Deus, é você mesmo. Mas Deus abençoou isso. Agora tem uma outra que aparentemente, uma Jezabel, que aparece e está tentando te acariciar, te prometendo coisas que a outra não fazia. Deixa eu te dizer uma coisa. Não troque o certo pelo duvidoso. Aquilo que Deus plantou no teu coração, Ele vai concluir. Aquietai-vos e sabereis que Ele é o Senhor. Porque quando você for aonde Ele te enviar, haverá abundante chuva. Irmãos, Deus está nos chamando nesta pandemia para um novo estágio. A igreja não vai ser mais a mesma. Os voos de avião não serão mais os mesmos. As baladas talvez nem existam mais. E se existir, não será mais a mesma. Tudo mudou, você entendeu? Consegue entender isso? Que a partir do Covid-19, tudo mudou, tudo. A mesma coisa quando aconteceu no Egito. Depois da morte dos primogênitos, o Egito nunca mais foi o mesmo. Depois das 10 pragas, nunca mais foi o mesmo. Quando foi a última, que era a morte. Agora deixa eu te dizer uma coisa, confia no Senhor. Alguém me disse assim, esses dias: pastor, você não tem medo de morrer? Eu falei: olha, a única coisa que eu não queria morrer do Covid é porque eu queria que no meu enterro tivesse muita gente. Tivesse um louvorzão, sabe, todo mundo alegre porque voltou para a casa do Pai. Mas não quero. Ninguém quer, né? Mas ainda que acontecesse, eu ficaria muito feliz porque eu voltei para a casa do meu Pai. A morte, quando ela chega, você tem duas opções. Ou você diz que você concluiu a boa obra e guardou a fé, ou você diz que apenas tem fé, mas a obra você abandonou. Sabe, querido, Deus está nos dando uma oportunidade. Tem pessoas que nesta crise venderam muito mais do que antes. Tem um ditado que diz que enquanto um chora, outros vendem lenço. E é uma verdade. Nós não podemos achar que tudo é uma desgraça, que sabe, que Deus perdeu o controle, que nós estamos aí à mercê de Satanás. Não é verdade. Tudo está no controle dele. Eu gostaria de te dar alguns conselhos para você tomar posse da promessa que o Senhor tem sobre a tua vida. Primeiro, conclui etapas. Não ignore as direções que você recebeu. Moisés, amado, ele insistiu
Porém, aquelas duas tribos desejaram seguir no mesmo caminho dos seus pais. Tem como? Tem como você aconselhar uma pessoa a falar: fulano, esse passo que você vai dar é abismo. Mas se a pessoa falar: não, mas eu acredito que isso aqui é o melhor para mim, não tem o que a gente fazer. Nem mesmo este homem que era Moisés, enviado de Deus, sabe, que tinha testemunhos, parece que a situação era tão favorável que eles não queriam nem ouvir Moisés. Acompanhe no quadro. Siga as direções que você tem recebido da parte de Deus e creia. É melhor investir um tempo da sua vida para seguir uma direção certa do que passar a vida inteira tentando ou corrigindo algo que foi errado, algo que ficou no passado. É melhor você fazer a coisa da maneira correta, mesmo que isso lhe tenha custo, do que você tentar corrigir lá na frente o que ficou no passado. Segundo, não despreze os enviados de Deus. Sabe, amado, eles andaram tantos anos com Moisés, mas naquele dia decidiram desprezar os seus conselhos. Moisés era um homem muito mais experiente, um homem de Deus, tinha testemunhos poderosos. Eles viram coisas que Moisés fez que ninguém nunca fez: abrir o mar vermelho, tocar na rocha e ela sair água. Eles querer comer e ele clamar e o Senhor mandar maná do céu. Mas eles mesmo assim desprezaram. O pior tempo da história bíblica foi quando eles faziam aquilo que dava na cabeça. Caímos no achômetro. Quero te dizer, amado, ouça aqueles que são enviados de Deus na sua vida. Terceiro, não ignore as experiências anteriores. Toda vez que nós ignoramos uma experiência anterior do que aconteceu com o outro e nós achamos que conosco vai ser diferente, a gente quebra a cara. Muitas coisas aqui no Brasil têm acontecido, dessa pandemia está do jeito que está, porque não olharam para a experiência de países que já passaram por aquilo, quiseram andar por outros caminhos. Inclusive alguns governadores e até o próprio presidente. Quem paga é o povo. Sabe, amado, eu estava torcendo muito, e ainda torço, para que a nação volte o mais rápido possível. Mas eu não sei se eu estou convicto que essa é a hora. Porque quando cita que vai talvez mudar alguma coisa, o povo já sai na rua sem camisa, sem máscara, fazendo churrasco na pracinha. Eu acho que é só brasileiro que é assim, não é possível. Eu não consigo ver o japonês fazendo isso, né? Sabe? Isso é coisa de crente louco, de muita fé. Mas a gente sabe que a maioria não é crente. Se for na região de Eldorado, você se assusta. É uma verdadeira festa, tá? Uma benção. Eu vi um que ainda diz que nada, eu tomo uns goró, sabe? Se tem que passar álcool na mão, mata o vírus, eu bebo logo o álcool, porque aí não vai ter nada aqui dentro. Sabe que esses fake news, né, têm se espalhado e as pessoas têm acreditado nisso? Porque não sabem sair de uma situação correta e quer lá na frente corrigir o que você fez de errado atrás. As duas tribos, amado, participaram da mesma história do passado, porém, eles ignoraram as experiências anteriores. Não vamos ignorar. Eu sei que você não deve estar edificando a tua vida com base no passado, mas não deve ignorá-las. É sabedoria não cometer os mesmos erros. A gente, quando é jovem, os nossos pais nos aconselham algumas coisas, e é muito natural, somente a fase da adolescência, dizer: ah, mãe, não, no seu tempo era assim, agora é diferente. Você já ouviu isso? Já falou isso? Aí você vai e faz e quebra a cara da mesma forma que seus pais lhe orientaram. Aí dá vontade de perguntar: escuta, ô moderninho,
Você não falou que você sabia que seus pais eram antigos? O que mudou hoje em dia é como se vive e mudou muito a tecnologia, mas experiência de vida, desde que o mundo, é igual. Quarto, não se iluda com o presente. A verdade, esses dois jovens, essas duas tribos, eles ficaram fascinados com o que estava acontecendo. Sabe? Ficaram fascinados com os gados que tinha, com a riqueza que aparentemente tinha. Sabe, pessoas que hoje estão muito bem de vida, amanhã não tem nada, porque acham que essa riqueza nunca vai acabar. Ficaram fascinados, esqueceram do futuro que o Senhor tinha para eles. Acredite, amado, nada substitui a promessa do Senhor na tua vida. Nada. O Senhor diz: não desista. É uma guerra, atravesse o Jordão e vá para cima. Ande com aqueles que andarem contigo, porque a promessa do Senhor vai se cumprir. Sabe, querido, não fique deslumbrado com as riquezas, com os deleites, com a alegria deste mundo. É bom, mas nada se compara àquilo que Deus tem para você. Até o sucesso fora do centro da vontade de Deus é um fracasso. Você pode achar que você tem todo o sucesso, se Deus não estiver no meio, muito breve o fracasso virá. Embora os nossos pés estão hoje aqui no presente, os nossos olhos têm que estar aonde? Na eternidade, porque é para lá que você vai. Nada é mais glorioso do que o céu, do lugar onde nós iremos morar, acredito nisso. Por fim, para concluir, 5, cruze o Jordão. Eles rejeitaram todos os conselhos, não cruzaram o Jordão, e o ciclo se repetiu. Como falamos no início, ciclos só se repetem para aqueles que não mudam. Talvez você diga: pastor, eu tenho passado algumas situações, sabe, vai muito bem, daqui a pouco volta. Se você não souber sair de maneira correta, a sua entrada não será abençoada. Nesses dias Deus está nos chamando para iniciarmos um novo tempo. Sabe, aonde? Do outro lado do Jordão. Depois dessa pandemia, depois dessa crise, sabe? Há uma história diferente, há um mover de Deus diferente, há um novo ciclo de Deus que espera por você, meu amado. Cruze o Jordão, conclua os ciclos em sua vida, porque há um tempo do favor de Deus te esperando. Há um tempo que o favor de Deus virá sobre a tua casa, sobre a tua vida. Se você cruzar esse Jordão, está difícil, eu sei que está. Não tenha medo, maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Você deve se proteger, você deve se resguardar, mas saiba que quem te guarda não são os soldados. O salmista diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os guardas em sentinelas. Se Deus não te guardar, se Deus não te proteger, se Ele não colocar os anjos ao teu lado, nada vai acontecer. E se acontece algo conosco, como um assalto, como uma enfermidade, não é porque Deus vacilou, é porque esse é um processo que você precisa aprender a passar e sair do outro lado acreditando que tudo está no controle dele. Sabe, querido? E aí então eu entendi que não é hora de dizer amém para o que a mídia fala. Tudo está sendo produzido, está sendo trabalhado para ser entregue na mão do anticristo, isso é fato. A igreja não será mais a mesma. Igreja de multidão, esquece isso. Nós vamos viver um outro ciclo. Talvez, sabe, shows que tinha milhares de pessoas junto, batendo cabeça, provavelmente isso não vai ter por um bom tempo. Quando a igreja for arrebatada, aqueles que ficar, os olhos do diabo estará na tua casa. A gente está brincando de ser crente. A primeira coisa que tem vindo nos últimos dias, amado, sabe o que é? O desânimo. Um desânimo infernal. De você querer sair da tua casa para ir para a igreja, ou até mesmo ligar a televisão para ver uma live, para orar. Você não tem força. Outras coisas consomem o seu tempo. Eu vejo tudo isso como Deus disse: fique em casa, você vai aprender a ser igreja dentro da tua casa. Se na tua casa
e você não consegue sair, não consegue fazer nada, você não consegue adorar o Senhor, você não pode dizer que você não tem tempo, porque tempo nós tivemos. E o distanciamento, amado, só para concluir, nada mais é do que uma preparação para a frieza de um para com o outro. Talvez os países europeus não sintam tanto isso como nós brasileiros. Nós brasileiros temos mania de ir na casa da pessoa sem avisar. Isso não acontece nos Estados Unidos nem na Europa. É uma ofensa. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você prepara a pessoa que você está indo lá, né? Mas nós não temos isso. Nós vamos na casa da pessoa, iremos até lá, saímos, e quando chega na rua a gente abraça todo mundo, a gente beija todo mundo. Isso já não vai nos pertencer mais. Porque mesmo depois que tudo isso passar, vai ficar um medo. Quantas pessoas estão tendo problemas de saúde, não por causa do Covid, mas por conta dessa quarentena, de ficar preso dentro de casa. Tem pessoas que estão em depressão, amado. Nunca se viu um aumento de violência familiar como agora. De violência contra a criança. Tem um ditado que diz: mente vazia, oficina de Satanás. Deus está preparando a igreja para dizer: atravessa esse Jordão e continua no lugar onde eu te chamei. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que venha me arrepender. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminá-la. Amém? Entenda, querido. Lá na frente nós teremos uma história para contar para os nossos filhos. No meu caso, para os meus netos ou bisnetos. Mas vocês, na maioria que são jovens, vão ter história para contar. Vença etapa por etapa. Termine bem uma etapa, com excelência. Porque quando você for começar a próxima, você vai ter o favor de Deus. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, eu quero neste momento pedir a bênção da saída, Senhor. Cada dia é uma saída. A saída de ontem para o dia de hoje, que é a nossa entrada. Nós precisamos concluir a cada dia, como a tua palavra mesmo ensina, que nós não devemos deixar o sol pousar sobre a nossa cabeça, mesmo depois que tenhamos pecado, sem confessar o Senhor, para que o novo dia que nasce não venha trazer a consequência daquilo que nós deixamos para trás. Sabemos que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Mas o Senhor não nos dá permissão para pecar. A graça não é permissão para pecar. A graça é a permissão para confiar que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio a tantas coisas, nós somos amados e abençoados. Pai, quantas pessoas que morreram, pessoas talvez que nós conhecemos ou ouvimos falar. Isso só nos mostra que a morte chegou muito perto. Isso só nos mostra, Senhor, o que o salmista diz, que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque nós estamos debaixo das tuas asas. E se o Senhor nos guardou até agora, eu sei que o Senhor continuará nos guardando, porque nós iremos testemunhar do teu milagre. Nós iremos testemunhar, Senhor, de tudo aquilo que aconteceu. O que está acontecendo hoje em dia é um vírus, amado Deus, que ninguém sabe aonde ele está, em que momento que ele está agindo, aonde pegou, e nem mesmo as pessoas que foram infectadas lembram ou têm noção de onde veio. Mas nós temos noção de quem nós servimos. Nós temos, Senhor, a convicção de que o ar que nós respiramos é o sopro da sua boca. Nós devemos nos guardar sim, Deus, porque provavelmente alguns de nós já foram infectados, mas por mesmo lugar, pelo caminho que esse vírus entrou, por 7 ele fugiu de nós, como é uma promessa do Senhor. Mas nós também não somos melhores do que ninguém, e nos tornamos agentes
desse mesmo vírus para outras pessoas. Então nós queremos nos guardar sim, porque nem todos têm a mesma bênção, nem todos têm a mesma proteção que nós temos do Senhor. Queremos ser agente de conquista, de vitórias. Que por onde nós passarmos, o Teu Espírito faça a diferença. Pai, proteja a mente de todo bombardeio. E que nós venhamos entender que o processo não terminou. Que a história não mudou para as nossas vidas. Tudo mudou no nosso mundo, no externo, no dia a dia, na política, na situação financeira mundial. Mas a nossa história contigo continuou da mesma forma. Queremos levantar de onde nós caímos e ouvir a voz de Moisés, como diz a Tua palavra: atravesse o Jordão. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, que Ele é digno, amém?